A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda lição do segundo trimestre de 2021. Nós estamos estudando dons espirituais e dons ministeriais. Chegamos hoje à lição de número 2. Nós estamos aprendendo sobre servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. Qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo de Deus dar dons espirituais? Será que nós não estamos recebendo esses dons sem saber o verdadeiro propósito que Deus tem nisso? É por isso que estamos na lição de número 2, que está maravilhosa. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Dominical, aqui na Igreja Sede da Assembleia de Deus de Marília, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e tecemos aqui um comentário sobre as lições bíblicas CPAD. Aqui embaixo tem 3 links importantes. O primeiro é para você baixar os slides por e-mail, para você receber aí todas as vezes que nós postarmos as aulas. Também o nosso grupo do Telegram está no segundo link, onde nós colocamos as 3 últimas lições e enviamos algumas coisas extras. Também então, nós temos o terceiro link, que é a Tutoria EBD Online. É uma área de membros, onde nós temos todos os nossos vídeos já produzidos aqui para a Escola Dominical. Também tem todos os slides disponíveis. Também ali dentro nós temos o curso Professor Lapidado. É o terceiro item, é uma taxa anual que você paga, é bem razoável, você tem um acesso muito fácil e simples. Você é o nosso convidado para estar conosco lá. Bom, vamos então a lição de número 2. A lição de número 2, então, vai nos falar sobre o propósito dos dons espirituais. Qual é o propósito por trás desses dons que foi distribuído para a igreja? O propósito é eretizar alguns crentes, o propósito é tornar alguns crentes de um modo que sobressai aos outros. Será que é isso? Será que nós não temos um propósito que vem direto do coração de Deus para o nosso coração, para entendermos isso de uma vez por todas? Então, a lição de número 2 tem esse seguinte tema: o propósito, a finalidade, o objetivo dos dons espirituais para a igreja. O nosso texto áureo está assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Procurar ser superabundantes neles. Ou seja, você tem que desejar, mas você tem que entender para que são eles, que é para a edificação da igreja. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 11. Também está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e 2. Você pode perceber que nós temos aí os dons espirituais, que está nesta lista. Também embaixo nós temos o resultado dos dons. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo coloca o capítulo 13. Ele começa o assunto no 12, ele explica o verdadeiro sentido, que é o 13, e depois ele vai dar mais alguns ensinos de uma forma detalhada sobre os dons, no capítulo 14. O comentário da leitura bíblica eu coloquei bem simples de entendimento e peguei as últimas partes da leitura, que diz assim: repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons são repartidos conforme a necessidade da igreja. Quem reparte é o Espírito Santo. Ele reparte conforme a necessidade da igreja. E embaixo eu coloquei a última frase ali da nossa leitura da parte 2. Se não tivesse amor, nada seria. O propósito tem que ser em amor. Então vamos entender isso. O Espírito Santo que reparte, ele é soberano nisso. O dom não vem de nós. Sem o Espírito Santo, nós não temos dons. E agora é interessante porque a fonte dos dons, agora a execução dos dons, vem de um coração cheio de amor.
Ou seja, a visão que nós já temos aqui no início da lição, do propósito, é que o Espírito Santo reparte os dons, e nós que recebemos esses dons, agora temos que ter um coração de amor para beneficiar os outros irmãos, a igreja de Cristo. É para abençoar. Então, se alguém quer um dom espiritual, não é para ele sobressair, mas é para ele, sim, ter um coração amoroso, pensando na edificação da igreja. E sem amor, nós temos um problema sério que nós vamos entender aqui no decorrer da lição. O nosso ponto central está dizendo assim: os dons são para edificação do corpo de Cristo. A introdução diz assim: os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para o seu filho, para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Eu posso entender aqui da seguinte forma: Deus quer manifestar também o seu amor através dos dons, e são recursos que ele dá à igreja. Então, os dons, eles são dons de revelação, nós vamos aprender da terceira lição para frente, de poder e de elocução. Então, a gente entende que Deus ele quer mostrar para o homem as revelações, o seu poder, e também ele quer falar com o homem usando os seus servos. Então, qual que é o propósito? Edificar, é unir, é fortalecer assim a igreja. O objetivo é estudar o verdadeiro propósito, então, dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. E aqui nós já temos o tópico de número 1, que diz assim: os dons não são para elitizar o crente. Elite é algum tipo de pessoas que estão em destaque, que são melhores, e que estão acima da média das outras pessoas. Então vamos entender. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano, economicamente rica, porém muito idólatra. Eu coloquei aqui um pequeno mapinha ao lado para você entender que ela estava numa rota terrestre, todo mundo desembarcava ali e ia para as outras cidades, e também em uma rota ali aonde os navios chegavam, uma rota marítima. E ela era uma potência econômica, mas também uma potência idólatra, porque chegava vários tipos de pessoas ali com os seus deuses. E também nós tínhamos ali as mulheres da cidade de Corinto que se prostituíam. Então era uma cidade que, além dos seus deuses, tinha uma forte inclinação à bebida, à sexualidade, e agora nós vamos entendendo o contexto desta igreja. E na segunda viagem missionária de Paulo, nós vamos ver que Paulo vai estar nela. Paulo chega a Corinto, ele sai de Atenas, vai para Corinto, e ali ele vai começar um trabalho de ensino da palavra, de evangelismo, na sua segunda viagem missionária. Também tem um mapa aqui para você entender aí a rota da segunda viagem missionária de Paulo. E aqui está o versículo que o nosso comentarista coloca aqui do capítulo 18, se você quiser entender um pouquinho da igreja de Corinto, está em Atos capítulo 18. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E olha agora que interessante, a gente agora tem uma noção de como Paulo conhecia esta igreja. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então a gente já começa a entender que o apóstolo, ele conhecia a igreja, ele passou ali 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses ensinando a palavra.
Então agora nós vamos entender que ele ficou esse tempo e vamos entender por que ele escreve com tanta autoridade. O apóstolo conhecia muito bem a comunidade cristã em Corinto. Em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, ele faz ali um tratado, ele trata sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando até mesmo a afirmar que nenhum dom faltava àquela igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Então nós já começamos a entender que a igreja de Corinto, ela tinha os dons espirituais. Paulo percebe, é por isso que ele vai mandar agora, vai enviar essa epístola, para que eles entendam agora o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Agora vem cá, será que todos que têm dons espirituais sabem o propósito de Deus para isso? É por isso que Paulo manda esta carta, para organizar o verdadeiro sentido, a finalidade desse dom espiritual. E na igreja de Corinto, todos tinham ali o entendimento desses dons espirituais. Não sabiam o propósito, mas sabiam o que era. Porque Paulo vai dizer que não faltava nenhum dos dons. Então, a maioria dos irmãos sabiam muito bem e já tinham ali presenciado esta manifestação do Espírito Santo. E agora, no subtópico 2, vai dizer assim, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, o propósito agora dos dons em Corinto era para preparar a igreja de santificação, para o serviço do evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então, como eu disse, Deus queria manifestar ali o seu poder, queria manifestar ali a sua inspiração, a sua revelação para aquelas pessoas. Então, esse era o verdadeiro propósito dos dons espirituais. E olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vamos entender isso. Santificação e ser chamado santo. Santificação, nós já entendemos que somos santificados quando entramos no corpo, e também temos um processo de santificação. O próprio Jesus disse que eu me santifico, ou seja, ele pagou o preço da santificação, Levítico 27, onde se pagava ali com o dinheiro a santificação. É só um comentário para você entender isso, e Cristo pagou. Então, todas as vezes que nós aceitamos Cristo como Salvador, alguém aceita Cristo como Salvador, ele está no corpo de Cristo. Então, ele é santificado porque está no corpo. Agora ele vai dizer chamados santos. Mas será que eles viviam em santidade? E agora é isso que nós vamos entender. Porque se o propósito era preparar e santificar o serviço do Evangelho, o propósito de Corinto estava errado. O propósito era se tornar classe de uma elite, de alguém que queria, então, sobressair entre os irmãos porque tinha um dom espiritual. Agora começamos um pouquinho o entendimento do assunto para esclarecer isso para nós. Mas, além de não usar os dons que receberam do Pai corretamente, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:3. Então, Paulo fala que ela é uma igreja santificada, eles estavam no corpo de Cristo, chamados santos, mas eles estavam sendo chamados, mas às vezes não estavam vivendo uma vida de santidade. E agora nós vemos no capítulo 1, capítulo 3, o verso 3 de Coríntios, que ainda tinha inveja, tinha contenda, tinha dissensão. Então nós começamos a observar que os dons espirituais não representam a espiritualidade do crente. Já vamos entrar um pouquinho mais nisso. Não é porque alguém foi usado com um dom, que o dom é momentâneo,
O dom não fica 24 horas com a pessoa, ele é um canal de bênção, e a hora que o Espírito Santo quer, ele usa aquela pessoa com um dom espiritual. É um presente, sim, mas é o Espírito Santo que tem o domínio absoluto sobre isso. Então, o que nós temos que entender? Que havia inveja. Então, alguém que tem um dom espiritual pode ser invejoso. Alguém que tem um dom espiritual pode ter contendas, pode ter dissensões, pode ser carnal. Olha que interessante isso. E muito tempo no nosso meio, alguns pensavam que se a pessoa entregasse uma profecia, ela já tinha ali um grau superior acima dos irmãos. Queridos, nós não baseamos a nossa salvação pelos dons, como já dissemos. Os dons, depois que formos salvos, eles vão desaparecer, porque não tem mais necessidade. Agora, nós baseamos pelo fruto do Espírito. Aí sim, a gente baseia a nossa salvação. Então, a igreja de Corinto tinha todos esses problemas. Eu até me lembrei de uma vez que alguém me disse uma história, era só uma história, né, um pensamento, não é verídico, mas diz que tinha dois irmãos que disputavam ali na igreja para ver quem profetizava mais. E aí um irmão estava esperando a hora certa do culto ali, onde tivesse um espaço para ele profetizar, e ele esqueceu. E o outro irmão levantou antes dele e disse assim: igreja, assim diz o filho. Aí ele se colocou de pé rapidinho e disse assim: filho, fica quieto que hoje é o pai que vai falar. Olha, então a gente percebe que tem esse tipo de coisa dentro da igreja às vezes. Queridos, para entregar uma profecia, nós temos que entender que não precisa de cair um foguete na igreja. Sim, tem a manifestação do Espírito Santo, pode ser algo, uma entrega de um modo diferente, pode, mas a profecia é entregue, assim diz o Senhor, sem escândalo. Agora, e se alguém vir lá, Edivan, e falar comigo na autoridade? Amém, receba e julgue se vai se cumprir ou não. Agora, quando a gente analisa aqui esse aspecto da igreja de Corinto, o que estava norteando a fé deles não era o fruto do Espírito, mas sim os dons espirituais. É por isso que Paulo vai entrar agora com essa correção nessa carta. As manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominava inveja, contenda e dissensões nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Esse é o comentário da lição. E aqui nós temos ainda no tópico 1, os dons não são para elitizar os crentes, o terceiro parágrafo que diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Eles devem ser recebidos como um dom da graça de Deus, primeiro. Segundo, são dados para que possamos servir uns aos outros. E terceiro, é Deus que recebe a glória e não nós. Olha como é que a gente já entende aqui nesse resumo, desse tópico, para que é, então, os dons? E para que não é? Não é sinal de superioridade espiritual. Eles devem ser recebidos com o dom da graça de Deus, ou seja, não é mérito humano. Se alguém profetiza, se alguém é usado para cura, se alguém é usado em algum dom de revelação, não é mérito próprio. Pronto. É isso que o nosso escritor tratou. Não é mérito nenhum de ninguém. O próprio mérito vem de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido que nós recebemos de Deus. Então, não é mérito do homem. Depois, são dados para que possamos servir uns aos outros. Então, quando você for pedir um dom, não é para você sair no jornal, na TV. Não é para você colocar nas suas mídias sociais, se colocando maior e acima do que os outros. Os dons, você pede ele para servir os outros. E, às vezes, existem dons que estão nos bastidores. Existem dons que não estão sendo evidenciados. São dons que você vai usar no dia a dia. Então, todo mundo, às vezes, quer só o dom igual a igreja de Corinto. Aquele dom que ele vai aparecer. Aquele dom que ele vai ter ali um destaque.
mas existem dons que estão nos bastidores. Então, a gente percebe que é para servir o outro. Então, o verdadeiro propósito é servir uns aos outros. E é Deus que recebe a glória, não nós. Então, se alguém foi curado, se alguém recebeu uma profecia, se alguém interpretou uma língua estranha na igreja, a igreja foi edificada, mérito nenhum, glória nenhum para os homens. A glória é toda de Deus. É isso que o nosso escritor está tratando nessa lição. Ele está colocando aqui, numa forma simples no nosso português, os pingos no i. O pingo no i, o pingo nos is. Ele está aqui tratando aqui realmente para que é o dom. Para a gente levar com seriedade, sem meninice, entendendo para que é. Nós vamos aqui trabalhar nisso. E aqui eu coloquei uma vez mais esse comentário, que os presentes são ouro que adorna o templo, mas a graça é altar que santifica. Quantos foram carregados de presente para o inferno? É o que está dizendo aqui, em Mateus 7, 22 e 23. Ou seja, quantas pessoas que foram para o inferno com dons espirituais? Quantos profetizaram em teu nome, mas pereceram na tua ira? Então, quantos foi aqueles que tinham dons espirituais, até profetizavam, mas realmente ele não foi para o céu? Quantos expulsaram demônios de outros, que ainda assim foram lançados aos próprios demônios? Olha, então aqui a gente começa a entender isso, esses dons espirituais. Aqui quantos milagres fizeram, as maravilhas, obras maravilhosas, que ainda pereceram por causa de ser maus obreiros, dos maus obreiros dentro de si. Não podemos construir nossa vida espiritual sobre os dons, sobre os presentes para a eternidade. Isso pode me tornar glorioso aos olhos dos homens, mas a graça me torna precioso aos olhos de Deus. Então nós temos que entender, Mateus 7, 22 e 23, que Jesus está dizendo sobre isso. Senhor, não profetizávamos nós em teu nome? Não expulsávamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? E ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente percebe o quê? Que as pessoas às vezes norteiam a sua vida porque falam uma língua estranha, já acha que está tudo bem, porque Deus usou ele com um dom de cura, porque ele expulsou um demônio. Ei, nós temos que entender que tudo isso que acontece é só um ouro que adorna o templo. Nós somos o templo, mas é a graça de Deus, é o altar que nos santifica. Então nós vamos entender isso, que Mateus 7 já nos dá uma lição muito grande acerca disso. A lição de hoje, queridos, é para tratar sim sobre esse entendimento, é para tratar sim sobre realmente o que é o propósito dos dons espirituais. E depois aqui, edificando a si mesmo e aos outros. Essa parte é muito interessante, porque nós vamos entender agora o propósito de edificação no capítulo 2. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14 e o capítulo 4. Então, nós vamos entender que essa palavra edifica-se é uma edificação na fé, é um progresso, é progredir na vida com Deus. Isso que é interessante. Então, aquele que fala língua estranha, ele fala essa língua para se edificar. Olha que interessante, capítulo 14, o verso 14 de 1 Coríntios. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu não estou entendendo aquilo que eu estou falando, mas eu estou sendo edificado, porque é um mistério meu com Deus. Então, aquele que fala
em língua estranha, edifica-se a si mesmo, ou seja, ele progride na fé, ele tem um progresso, ele sente Deus falando com ele. Às vezes o entendimento está sem fruto, ele não está entendendo, mas ele está sendo edificado. E agora, o que profetiza, ele edifica a igreja. Então, quando tem uma língua estranha sendo falada, a pessoa está sendo edificada. Quando tem uma profecia na igreja, a igreja está sendo edificada, também está progredindo na vida com Deus. O apóstolo Paulo estimula os crentes de Corinto a sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito com o objetivo de edificarem a si mesmo. Esse comentário é meu, eu coloquei aqui essa interrogação, é uma pergunta. Por que muitos crentes só falam línguas na igreja? Se aqui há um incentivo em falar em línguas na devoção. Eu penso na síndrome do microfone, queridos. A pessoa está quietinha, nem glória a Deus ela está dando. Mas quando ela tem a oportunidade, ela pega no microfone, ela fala língua estranha. Eu vou fazer a campanha do microfone, queridos. Não estou bravo não, tá? Só estou comentando aqui num ar irônico de brincadeira, mas a gente vai distribuir microfone para o pessoal falar língua estranha. Agora, a verdadeira língua estranha, ela vem de uma comunhão com Deus, ela vem de uma vida de santidade, ela vem de uma busca. Então, por que alguns querem falar língua estranha somente perto dos outros? Qual que é o sentido disso? E agora na pandemia, faz quanto tempo que as pessoas não estão falando língua estranha em casa? Queridos, nós temos que se alimentar, nós temos que, a mesma língua que nós falamos na igreja, nós temos que falar na nossa casa, no nosso trabalho. É claro que não podemos escandalizar, mas nós temos sim que falar línguas estranhas. Não somente tem alguém perto para mostrar que isso para nós somos superiores. Está vendo como é que a lição está tratando com a gente? Agora, então, na pandemia, quantos porcentos da igreja não estão falando língua estranha? Vamos lá. Não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. E aqui nós temos o parágrafo 2, o tópico 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo enfatiza que os dons só têm razão de existir se há edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, olha que interessante. Eles até falavam em línguas, exercia vários dons, mas não estava preocupado com ninguém. E aí Paulo vai dizer que a razão, o propósito, é a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, se alguém, por exemplo, vai entregar uma profecia, ele está entregando a profecia para se mostrar que é superior, ou ele está entregando aquela profecia humildemente ali para o irmão ser edificado, e que ele suma e que Deus apareça. Assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, o nosso texto áureo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, busquemos os dons espirituais. Dessa forma, edificaremos nós mesmos e também aos outros. Então, aqui há um comentário do nosso escritor, que é interessante a gente buscar o dom para a gente edificar os irmãos. E, como eu disse, os dons espirituais têm um propósito para cada igreja. Claro que nós temos a igreja universal, mas em cada bairro tem uma igreja. Então, por exemplo, se você tem uma igreja que tem muitos doentes, peça para Deus te dar o dom de cura. Para você aparecer? Não, para Deus curar aqueles enfermos. Se você está numa igreja e sabe que ali tem algumas mentes que estão sendo usadas por Satanás, por demônios, pede para Deus te dar discernimento de espírito,
para que Deus venha a ser glorificado naquele lugar, esses demônios batam em retirada. Então, cada igreja é um propósito, cada igreja, particularmente nos bairros, tem uma necessidade diferente uma da outra. E aqui nós temos o tópico 3, o subtópico 3 do parágrafo 2, edificando até o não crente. Tem alguns irmãos que ficam um pouquinho preocupados com esse tópico, mas ele é muito interessante e ele tem aqui uma origem bíblica muito forte. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também os crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Esse aqui é um desejo que Paulo tinha, que a profecia ela fosse ali transmitida para a edificação da igreja. E aqui tem 2 versículos e comentários que o nosso escritor colocou. Ele vai colocar aqui que todos quanto vierem frequentar as reuniões devem ser edificados. Então, nós começamos a observar que aqueles que vêm para a igreja têm que ser edificados. Então, não se deve escandalizar aqueles que não comungam com a mesma fé que a gente. Ele vai colocar aqui um versículo, 1 Coríntios 14, 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarais como que falando ao ar. 1 Coríntios capítulo 14 e verso 9. Eu já vi pessoas que me procuraram, me perguntando o que Deus tinha falado. Eu falei, como assim, irmão? Não, é que o irmão veio falando língua estranha, era um novo convertido, estava começando para a igreja, esse moço, colocou a mão sobre o meu ombro, falou muita língua estranha ali, uma língua que eu não entendi, e foi embora, eu não entendi nada. O senhor pode me explicar isso? Eu falei, posso. O irmão deveria ter te entregado numa forma simples o que Deus queria fazer. Então, a gente entende que essas palavras têm que ser inteligíveis. Vamos pensar aqui, lá em Atos, quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, estavam falando línguas estranhas, Pedro teve que pregar para eles. E Pedro explicou ali de uma forma inteligível o que estava acontecendo. E eles foram edificados e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E aqui nós temos 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23, que diz assim: como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, nós temos que ter agora esse pensamento. 1 Coríntios 14, 23. A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é assim acompanhada dos dons. É só você dar uma olhada na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos. Você vai entender ali que além da mensagem pregada, os dons estavam ali acompanhando aquela pregação. E é isso que é o propósito dos dons. Os dons também, ele edifica, no caso, até os não crentes, ou seja, vai existir maravilhas, dom de cura, profecia, que vai chamar a atenção daqueles que não são crentes. Particularmente eu fiquei muito impressionado com as línguas estranhas na igreja, nos meus primeiros passos, nos meus primeiros cultos. Tinha um moço que estava perto de mim e falava uma língua estranha muito linda. E aquilo ali mexeu comigo. Eu sentia algo diferente quando ele falava aquela língua estranha. Eu não entendia, mas eu sentia. E depois foi me explicado o que era aquilo. Agora, se uma igreja só tem movimentação, só tem língua estranha, não tem mensagem, não tem palavra, não tem ensino, nós vamos ter problemas com a igreja de Corinto. Então vamos lá. Edificar todo o corpo, capítulo 3. Os dons na igreja. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito,
cooperam para o bem de todo o corpo. O amor é essencial para os dons espirituais, para alcançarem o seu propósito. Essa parte aqui é muito linda, porque os dons espirituais, eles têm que ser utilizados com amor. Não é porque você, por exemplo, tem um dom de cura que você vai menosprezar aquela pessoa que está recebendo através de você aquela bênção. Eu sempre entendo que Jesus tinha misericórdia. A palavra misericórdia vem de miséria ali, com cardia. É colocar a miséria no coração. É por isso que Jesus fez muito dos seus milagres. Ele entendia aquela dor e colocava no seu coração. Ele amava aquelas pessoas. Então, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. É isso que nós temos que entender, que o amor é a essência dos dons espirituais também. Isso que nós temos que entender. Os dons espirituais vão alcançar o seu verdadeiro propósito quando tiver amor. E aqui os dons na igreja ainda o parágrafo 1, o propósito dos dons só pode ser cumpridos se tivermos o amor de Deus em nossa vida. 1 Coríntios, verso 13 e 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasses os montes, e não tivesse amor, nada seria. Que fique bem claro que os dons espirituais têm que ser tratados através do amor, e não de querer eletizar as nossas vidas. O subtópico 2 diz assim, capítulo 3, parágrafo 2 diz assim: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. E aqui nós temos os sábios arquitetos, que os ministros são sábios arquitetos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 13:10. E agora nós temos o fundamento já está posto pelos apóstolos, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. O que nós vamos entender aqui é que Paulo está dizendo que ele, como sábio arquiteto, coloca o fundamento. Ele era o apóstolo, nós vamos tratar disso um pouco mais à frente. Apóstolo significa enviado, é aquele que vai colocar o fundamento, é aquele que chega para colocar um fundamento. Ele está dizendo que outro edifica sobre ele, não há outro fundamento a não ser Cristo. E agora aqui nós vamos em 1 Coríntios 3:11, ele falando desse fundamento. O fundamento desse edifício é Jesus Cristo. Por que nós falamos dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos? Porque não pode aparecer outra pessoa com uma outra doutrina base para edificarmos a igreja. E aqui nós temos, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre o edifício, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja, segundo o que é concedido aos apóstolos. Então vamos entender isso. Não importa onde você está, não importa qual é o grau que você exerce, qual é a liderança que você exerce, você tem que entender que é fundamental você colocar essa base, você fazer uma base, uma construção acima da doutrina dos apóstolos, ou seja, as pedras têm que ser edificadas baseadas em Cristo. Se não for assim, nós não podemos fazer outra edificação. É por isso que nós temos que tomar cuidado com vários tipos de teologia que vem, que saiu de mentes humanas. A verdadeira teologia pura, eficaz, ela vem da Bíblia. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Parece que nós estamos escutando ainda a voz de Paulo falando ao nosso coração. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, fundamento,
e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Então não há outro fundamento, não há outra mentalidade para se colocar a não ser o fundamento que é Jesus Cristo. E aqui eu coloquei um pouquinho do alicerce para você entender. O alicerce é Jesus Cristo crucificado, a igreja que Jesus estabeleceu e os ensinamentos de Jesus. Então, qual que é o alicerce? Jesus Cristo crucificado. Se não partir por aí, não tem alicerce. Segunda parte, a igreja que Jesus estabeleceu. Se tem outra pessoa que quer estabelecer outra coisa, não faz parte. E tem que fazer parte do quê? Dos ensinamentos de Jesus. Se não é os ensinamentos de Jesus, nós não podemos construir nada. Então ali está a pedra angular, ali de esquina que a gente fala, né? Ele é a pedra que vai dar a base para todas as coisas. Dons realizados com amor para edificar o corpo de Cristo. Então, os dons são, quando são realizados com amor, nós temos aí uma edificação tremenda do corpo de Cristo. E quando não é com amor? Dons realizados sem amor, igual a igreja de Corinto, para edificar o corpo de Cristo. Desunião, orgulho e divisões. Então, a gente vai perceber que é mais ou menos por aí que acontecem as coisas. Já comentei uma vez aqui que nós estávamos num culto, numa casa, e ali tinha a líder da mocidade, e ali chegou uma pessoa de outro ministério para o culto, e ela começou ali, né, se exaltando um pouco, tal, falando língua, e daqui a pouco ela entrega uma profecia para uma irmã da nossa igreja, ela era regente da mocidade, e ali ela entregou que Deus estava entrando com providência no casamento, até atrapalhou o culto um pouco, e a jovem deixou ela falar, a irmã deixou ela falar, acabou de entregar a profecia, a irmã falou assim, mas eu nem sou casada. E aquela senhora ficou um pouco sem graça, e ela foi embora. E depois mandou um recado que ela errou de irmã para entregar a profecia. Então já ficou bem explicado que foi ela que errou, não era Deus que estava falando. Então a gente aprende que qual foi o motivo daquela profecia naquele momento? Para ela se mostrar superior no culto. Era a mesma mentalidade dos irmãos de Corinto. Olha o que traz: desunião, orgulho e divisões. E é isso que está acontecendo em Corinto. E depois nós temos aqui despenseiro dos dons. Não é dispenseiro, aquele que dispensa, é despenseiro. Deus nos chamou para ser despenseiros. Era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, os dons são para alimentar, não é dispensar, tá? Eles são os despenseiros, ou seja, ele cuida da despensa, cuida aqui de uma forma organizada, com amor, com carinho, e deve alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Assim já não sou estrangeiro nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a gente entende que não é para dispensar, tá? Tem que ser despenseiro, aquele que cuida da despensa com muito amor e carinho e serve aos outros irmãos. Então nós temos que ver aqui despenseiros é um cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor e prover alimentação espiritual e edificação do corpo de Cristo. Aqui nós vemos Pedro dizendo, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então a gente entende que nós somos despenseiros, os dons são para servir a igreja, e nós cuidamos da igreja com os dons espirituais, com muito amor no coração, e tudo o que acontecer, a glória é do nosso Deus. E a conclusão diz assim: os dons espirituais
são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. O propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Portanto, não devemos usar os dons de Deus em benefício particular. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons para nós mesmos. Então, essa é a conclusão. Entendemos aqui, então, muito bem, que os dons não dá o poder de se tornar uma elite de crentes que sobressai sobre os outros que estão embaixo. Nós temos que entender, sim, que toda glória, que toda honra é do nosso Deus. Os dons servem, então, de propósito, edificar, unir, alimentar a igreja. E todo aquele que tem dom espiritual, ele é um despenseiro, ele cuida da despensa de Deus, ele entende o que Deus quer trabalhar dentro daquela igreja e ele serve a igreja para a sua alimentação e edificação. E a glória não é nossa. A glória é totalmente do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você até aqui. Que Deus guarde muito o seu ministério. Deus te abençoe.